Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos, sou o CEO e fundador da Innovation, uma agência de inteligência artificial com tráfego pago. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a integração do Rabbit aos nossos agentes de IA. Antes de mostrar para vocês na prática, eu vou mostrar um pouquinho do que é o Rabbit e para que ele serve, por que a gente usa ele. Antes da gente ir para o fluxo que está aqui embaixo, eu vou explicar brevemente o que é o Rabbit. O Rabbit é um sistema de gerenciamento de filas de requisições. Ou seja, sempre que alguém envia mensagem para o robô, a gente não vai mandar direto para ele, a gente vai mandar para o Rabbit e o robô vai pegar de lá. A gente faz isso para evitar a sobrecarga no servidor. Imagine que muitas pessoas mandam mensagem ao mesmo tempo para o robô. Ele vai pegar uma de cada vez e respondê-las uma após a outra. Então a gente não vai ter essa sobrecarga. Isso serve para a gente escalar o nosso servidor. E caso dê algum erro também, ele tenta de novo e a gente vai fazer uma configuração para isso também. Quando der alguma coisa errada, a gente vai ter uma saída. Então a gente sempre vai entregar alguma coisa para o lead. O cara mandou mensagem, ele não vai ficar sem resposta. A gente vai usar o Rabbit justamente para isso. Aqui tem um pouco do contexto de como que funciona o Rabbit, né? A gente recebe a mensagem, o lead manda a mensagem, em vez de a gente passar direto para o agente de IA, a gente vai passar para o Rabbit. O agente vai pegar de lá e o Rabbit vai continuar escutando. Então ele vai ver se deu sucesso ou não. A gente consegue configurar um gatilho. Então, se não der sucesso, ele vai e envia de novo para o agente. Ele vai tentar isso até que retorne sucesso. Então, precisamos fazer uma configuração para que não rode infinitamente. Então, deu sucesso, ele avança e deleta a mensagem do Rabbit, para que não ocorra do agente responder a mesma mensagem duas vezes, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Agora a gente vai para a tela do Rabbit para mostrar para vocês como que é. Essa tela aqui. Para você conseguir fazer as configurações desse vídeo, você vai precisar ter o N8N instalado e o RabbitMQ instalado no seu servidor também. É um sistema open source, ele é muito simples de ser instalado, com o ChatGPT com certeza você vai dar conta. Essa é a tela inicial, aqui a gente tem os gráficos que mostram as requisições por minuto, né? Como eu não tenho nenhuma nesse momento, ele não está mostrando nada para a gente aqui. E como que a gente inicia essa configuração? Primeiro a gente tem que criar uma fila, que vai ser para onde o nosso sistema vai mandar a mensagem e vai colher depois. Então, é nessa parte aqui, queues. Vamos lá, eu já tenho uma fila aqui e vamos criar mais uma. Aqui em Virtual Host você pode deixar a barrinha mesmo. Type, coloca quorum. Por que quorum? O Classic ele não traz tanta segurança contra o quorum. E o String ele traz segurança demais, então ele tem que ser configurado de uma maneira mais específica e é mais chato, não tem necessidade disso. A gente coloca no quorum mesmo. Aqui a gente coloca o nome, vou colocar teste YouTube, que já está até aqui. E a gente já pode adicionar essa fila. Maravilha, fila criada, agora a gente vai lá para o N2N para ver como que a gente faz essa ligação. Aqui no N2N eu vou explicar um pouquinho como que funciona. Eu utilizo o Evolution API como API do meu WhatsApp. Então, o que a gente tem que fazer? Em vez de a gente mandar para o webhook já passando para o agente, né, como é o convencional, a gente vai mandar as mensagens do Evolution para esse webhook que está ligado ao Rabbit. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Antes aqui eu pinei os dados que vêm do Evolution, eu já deixei pinado aqui para a gente fazer um teste. E aqui a gente coloca o Node do Rabbit. Ele já tem integração nativa com o N2N, não precisaremos fazer por HTTP, então ele já tem uma integração. Antes da gente avançar, vamos criar as credenciais aqui dentro, como que a gente conecta a nossa conta, certo? Vou abrir essa daqui mesmo, que é a que já está conectada. Tem essas informações aqui dentro. Hostname é o IP do servidor onde está exposto o Rabbit. Se você não tiver configurado o proxy, não tiver um domínio, você vai colocar o IP do seu servidor. Então, como eu configurei o proxy para exibir ele numa porta, né, para exibir ele num domínio, aliás, eu já coloquei o domínio direto aqui. Não precisa colocar HTTP, nem HTTPS, só o domínio. No caso, se for o IP do seu servidor, vai ser só o IP aqui, desse jeito, né? Então, aqui eu deixo o meu domínio. Porta 5672. Se você não mudou isso na instalação, ela vem por padrão, então não precisa alterar. User é o usuário que você cria quando você faz a instalação. Normalmente ele já vem com o usuário, mas você precisa criar outro. Você cria esse, eu coloquei o nome de admin, não precisa ser isso, você coloca o nome que quiser. Então você coloca o login do usuário e a senha.
E esse virtual host é um ambiente onde você vai fazer a ligação com o Rabbit. Dentro do Rabbit, a gente consegue definir mais ambientes aqui em cima. Ó. Então, a gente só tem um, então pode deixar a barrinha mesmo. Deixando a barrinha, a gente pode dar um save aqui que ele já vai conectar corretamente. Não é difícil, é bem simples. Agora vamos fechar aqui. Na operação, a gente seleciona enviar uma mensagem para o Rabbit. Mode é uma fila, então a gente está mandando uma mensagem para a fila. É isso que a gente está fazendo. Qual fila? Aí a gente tem que pegar aquele mesmo nome que nós criamos aqui e colocar aqui. Ele não dá a opção, a gente tem que escrever, então atente-se bem para não escrever errado. Maravilha? E aqui essa opção a gente pode deixar ela marcada. Então vamos dar um teste aqui. Deixa eu ver se está desativo ou está desativo. Vamos dar um teste step. Deu sucesso. A gente pode verificar aqui e indo aqui, a gente vê que chegou uma mensagem aqui para a gente. Ó. Ela está até aqui. Ele já sinaliza para nós, já tem uma mensagem dentro da fila. Agora, como que a gente consome essa mensagem? Né? O que foi enviado? Foi enviado todo esse JSON. Tudo isso foi enviado para lá. Maravilha? Então, os dados que chegarem aqui vai ser os dados que ele vai enviar para lá. Agora, para a gente consumir esse dado, a gente coloca um trigger. A gente pesquisa aqui, Rabbit, mkey e esse daqui. Ó. Quando acontecer um novo evento no Rabbit, esse é o trigger que a gente vai colocar. Então, colocando ele aqui, a gente vai configurar ele. Mesma coisa, seleciona a credencial, coloca o nome da fila. Agora, a gente coloca algumas opções aqui para que a configuração seja feita corretamente. Primeira coisa, quando que nós vamos deletar aquela mensagem da fila? A gente consegue colocar em que momento isso vai acontecer. A gente consegue colocar quando a execução for finalizada. O que isso quer dizer? A gente enviou os dados para a fila, automaticamente ele já vai pegar com o trigger, certo? Pegou o trigger, ele vai rodar o fluxo, vai iniciar o fluxo desse trigger, né? E dando erro ou não, ele vai excluir. Não é o que a gente quer. A gente quer que os dados sejam excluídos quando o fluxo der sucesso, quando der certo. Quando ele for até o final e der certo. Então aí sim a gente exclui. A gente tem a opção de excluir imediatamente também, quando a gente puxa de lá e já exclui, não faz sentido. E consegue especificar em um outro momento no workflow para excluir também, com o Node do Rabbit também. Então aqui a gente seleciona essa opção, quando a execução for finalizada com sucesso. Maravilha? Aqui ó, nós temos que colocar esse JSON parse body. Senão, os dados que a gente puxa de lá vai vir tudo em forma de text. Vai vir um texto gigantesco. Eu vou até desativar aqui e testar para vocês darem uma olhada. Ó, isso não é funcional para a gente, não funciona. Então a gente não quer que ele venha dessa maneira, certo? Então por isso nós temos que ativar essa opção. E aqui é quantas mensagens paralelas por fluxo. Por exemplo, pegamos uma mensagem do Rabbit e no momento que a gente pegou, chegou outra. A gente vai pegar essa mensagem? Depende, quantas execuções a gente vai colocar aqui. Eu coloco 5 como padrão por conta da concatenação de mensagem. Caso o usuário mande 3, 4 mensagens quebradas, eu vou pegar as 4, concatenar lá no meu agente e responder as 4 de uma vez. Se a gente deixar aqui ele vai pegar uma, responder, pegar outra, responder, isso não fica legal. Então eu coloco 5. Se nos testes você vê que precisa aumentar ou diminuir, você fica à vontade, isso não faz tanta diferença. Mas eu coloco 5, também não é uma carga segura, não vai sobrecarregar o seu servidor, então é tranquilo. Beleza? Como eu executei aqui, ele já excluiu lá do Rabbit. A gente pode até olhar aqui, ó, que já não está mais aqui. Então eu vou mandar de novo. Vamos mandar aqui de novo, mandamos, maravilha. Agora a gente pode testar aqui. Vamos pegar com o parse body ativo agora para a gente ver a diferença. Olha aí ele já não traz naquele formato de text, ele traz para mim todos os campos como foram enviados para o Rabbit. Maravilha, ele pegou lá os dados para mim e trouxe aqui. E vou fazer uma simulação aqui para vocês verem, né? Então eu peguei os dados lá e aqui eu coloquei um if para ver se a mensagem é enviada por mim. Se for falso, ele avança. Então, sendo falso, ele avançou e aqui eu coloquei um node do Evolution API. Vamos corrigir esse valor aqui. Deixa eu achar aqui. Pegar o número de telefone e colocar um teste Rabbit. Vou dar um teste. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. O que aconteceu? Eu pinei aqui um teste, né? Eu enviando uma mensagem para o meu telefone que está conectado no Evolution.
O Evolution mandou para cá, para o webhook, daqui foi para o Rabbit. Aí o nosso robô pegou do Rabbit de volta e entrou na resposta, entende? Então ele pegou do Rabbit e enviou a resposta para mim. Quando esse fluxo foi finalizado, ele excluiu a mensagem lá do Rabbit para que não aconteça duplicata. E onde que a gente faz a tratativa de erro, né, caso dê alguma coisa errada? O que que acontece? Quando der algum erro, ele vai tentar de novo. Então eu vou fazer uma configuração aqui para a gente dar algum erro de propósito. Vamos colocar um 1 aqui, vamos ver se vai dar erro. Só para eu mostrar para vocês. Aqui, beleza. Aqui ele vai avançar. Então eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Ó, aqui a gente pode ver que deu erro, né? Beleza. Então eu vou botar isso em produção para que a gente possa ver o Rabbit tentando mandar de novo. E de novo, e de novo. Então eu vou ativar esse workflow e eu vou mandar aqui. Mandei, automaticamente ele vai puxar daqui, ó, olha quantos erros. Tudo isso em 1 segundo. Ó. Então eu já vou desativar aqui para que não aconteça de novo. E eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro erro, que foi esse daqui. Eu fiz a execução de teste, né? Quando tem esse íconezinho, significa que é uma execução de teste. E aqui foi a primeira execução em produção, né? Que foi quando eu ativei e ele pegou automaticamente lá do Rabbit para mim. Ele já viu que foi enviado uma nova coisa para lá e ele já pegou. Quando ele pegou, os dados vieram assim e tal, normal, do mesmo jeito que eu enviei. E quando chegou no final ele não conseguiu executar. Então ele foi e mandou de novo. E de novo. E de novo. Então todas essas tentativas em milissegundos. Só que como que a gente faz uma tratativa para erro? Quando ele tenta a primeira vez e não consegue, na segunda tentativa ele traz um campo para a gente no header. Eu vou mostrar para vocês. Que é esse campo aqui, ó. X-Delivery Count. A cada nova tentativa, ele vai somando 1 aqui, certo? Se a gente olhar na primeira tentativa, esse campo não existe. Tá vendo? Aqui nas propriedades, ele não existe. Na terceira tentativa, esse campo já vale 2. Então, ele conta a partir da segunda tentativa. Esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse é o 3 e assim por diante. Por que é importante ressaltar isso? Porque é através desse campo que a gente vai definir um limite de tentativas. Por exemplo, às vezes acontece da OpenAI não conseguir processar uma requisição e se você tentar de novo, ele traz. Então, quando a gente faz essa integração, para que o cliente não fique sem resposta, a gente tenta umas 5 vezes ali, se não der certo, a gente vai por outro caminho. Então eu vou montar a estrutura aqui para mostrar para vocês isso na prática, aí eu já volto aqui rapidinho. Maravilha, eu coloquei um if aqui, coisa bem simples, e como é que funciona aqui? O que eu botei no if, né? Eu coloquei que se essa propriedade existir, ela existe e o número que contém nela for maior do que 5, ou seja, a gente vai tentar 5 vezes. Na sexta, a gente vai sair por outro caminho. Se for maior do que 5 e existe, então a condição sendo verdadeira, quer dizer que deu erro e a gente tentou várias vezes. Então a gente pode fazer alguma outra coisa. Por exemplo, se deu problema num node da OpenAI, a gente coloca um node de outro agente de IA aqui, só para a gente ter certeza de que vai funcionar. Então, um exemplo, né? Se deu problema naquele Evolution API, eu posso colocar outro Evolution API aqui. Outra conta do Evolution. Um exemplo, né? A gente não precisa fazer isso. Mas se der problema lá, a gente coloca aqui. Vou pegar o mesmo número de telefone que está aqui, colocar aqui. Colocar aqui, deu erro no agente. O que a gente fez? Eu coloquei uma condição onde se aquele valor existe e for maior do que 5, for a sexta tentativa, isso vai ser verdadeiro e ele vai sair por outro caminho. Então, a gente pode usar isso em condições assim, por exemplo, deu problema no node da OpenAI e a gente coloca um node do Anthropic para outro agente de IA responder e o lead não ficar sem resposta. Então, ou a gente avisa o atendimento humano. Por exemplo, a gente tentou aqui 5 vezes, não deu certo, aí a gente avisa o cliente, ou move dentro do CRM para uma etapa específica de quando der erro, né? No meu CRM, no CRM que eu disponibilizo para os clientes, tem uma etapa lá que se chama erro no agente, que é justamente isso daqui. Então, eu colocaria aqui um HTTP e ligaria isso ao CRM. Então, ele pegaria aquele lead e moveria para a etapa de erro. Assim, o meu cliente vai ficar sabendo que deu erro para aquele cara e ele vai entrar em ação. Ele vai responder. Então, é sempre importante ter alguém no comercial do seu cliente, né? O agente de IA faz
o grosso ali, faz o maior volume de atendimentos, mas uma vez ou outra pode acabar dando erro. Então é importante que a gente tenha essas tratativas, né? Então aqui agora eu vou ativar de novo para mostrar como que está funcionando. Deixa eu ver, ele já tirou daqui, beleza. Então vamos ativar e vamos dar aqui um OK. Agora dá para ver que ele já executou e vamos ver aqui. Olha lá, maravilha. Ele executou a primeira vez, foi essa de teste que eu executei, certo? Ele tentou a primeira, não deu certo. Ele tentou a segunda. Aí se a gente vê aqui, o campo já veio no valor de 1. Aí ele tentou 1, 2, 3, 4, 5. Não funcionou. Quando foi na sexta vez, a gente pode ver que ele pegou um caminho diferente. Então a gente observa que as duas condições que eu coloquei aqui foram sanadas. Então as duas condições são verdadeiras. A partir disso, ele foi pelo caminho que eu coloquei, do true, e fez aquele caminho. Então ali ele deu certo e finalizou. Então ele excluiu aqui para mim também. Tá vendo? Ficou 0. Então é assim que a gente faz essa tratativa, né? Se a gente vê aqui, ele conseguiu enviar para mim uma mensagem, né? Deu erro no agente. Então, é nesse tipo de cenário que a gente faz essas integrações, para quando a gente coloca um agente em produção, para que o lead não fique sem resposta. Se o agente falhar, entra o atendimento humano, ou entra outro agente, a gente pode mover aqui para outro agente também, não tem problema. As possibilidades são infinitas, né? Depende da criatividade e da capacidade técnica, né? Então, eu acho que esse vídeo fica por aqui. Acho que eu abordei todos os pontos importantes ali. E se vocês tiverem alguma dúvida, se eu deixei passar alguma coisa, pode comentar aqui que eu vou tirar a dúvida de vocês com toda certeza. Se precisarem de mais auxílio, alguma coisa, meu Instagram vai estar aqui embaixo também, pode me mandar uma mensagem lá, beleza? Então eu vou indo e até a próxima, pessoal.